Ronguane, Alfredo Macomice e Caifadine Manasse, para juntos olharmos para não só a presença do Governo este primeiro dia de presença do Primeiro-Ministro no Parlamento, mas também para olharmos para um outro tema que lá mais adiante iremos apresentar. Começo por si, Silveira Ronguane, muito boa noite. Satisfeito com as respostas do Governo, aqui as questões colocadas pelas bancadas? Muito longe disso, mas primeiro queria cumprimentar os espectadores, os colegas do painel. É impossível, praticamente, por mais que a gente faça um esforço de ficar satisfeito, porque o que está em causa é uma corrupção generalizada. Eu não posso ficar satisfeito ao saber que no meu país, quando há um caso de corrupção que envolve vários países, será o último a ser falado. Não é? Estamos a falar deste caso concreto da Embraer, já foi discutido no Brasil, foi falado nos Estados Unidos, e nós ainda estamos a investigar, ainda estamos a trabalhar no assunto. E é preciso lembrar que nós já tivemos muitos casos de corrupção, casos de aeroportos, casos do INSS, são casos incontáveis, mas a maior parte desses casos não tem andamento nem desfecho. Portanto, pareceu-nos que esta questão da corrupção não está a ter a devida atenção que todos esperávamos que tivesse. Porque quando as pessoas, os gestores públicos, acreditarem que o crime compensa, enquanto aqueles que de fato são apanhados nessas andanças continuarem a andar com o abusar do seu patrimônio, nada lhes acontecer, significa que o nosso país estará sempre a braços com a corrupção. Esse é o primeiro aspecto que nós achamos grave. Gostaríamos que o primeiro-ministro, os ministros, já tivessem exemplo de coisa. No caso X, por exemplo, o desfecho foi este. O caso X, o desfecho foi até para dissuadir os candidatos à corrupção. O outro aspecto que merece nossa grande atenção é a transparência das competências. Quando se fala, como disse o primeiro-ministro, vamos transferir quando as condições técnicas estiverem reunidas. É preciso lembrar que o município da Beira, por exemplo, é um daqueles que está mais avançado do que a maior parte dos municípios. Agora a pergunta é por que não se procede a tal transferência. Esse gradualismo só acontece quando é o MDM que está governando bem, mesmo tratando-se, digamos, de cidades grandes com infraestrutura. É uma situação que já está sendo falada desde o princípio do mandato, que era de lado, e deixa ver processo, exemplo, não, já fizemos transferência, o X, temos aí calendário, o governo não pode ter medidas sem calendários. Estamos a trabalhar nisso, estamos a resolver, vamos transferir. O que nós queremos é que nos apresente um calendário, é que nos apresente um programa concreto de transferência, porque assim, se o governo, por si, não há tempo, não há como fiscalizar. Agora, se há um programa de que isto vai ser transferido até dia X, nós teremos como chegar naquele tempo, aquele tempo questionar o governo. Outro aspecto que é triste, nem devemos estar a falar disto no século XXI, é a questão da intolerância política. É inadmissível, já aconteceu com os nossos membros, por exemplo, é choque, o que aconteceu com os nossos membros, é uma balada. Esta é uma situação grave, uma questão grave. Como é possível que hoje, em Moçambique, alguém possa ser preso, possa ser detido, possa sofrer vícios, simplesmente porque apresenta o seu partido, apresenta as suas propostas políticas? O que nós gostaríamos era que houvesse punições exemplares, as pessoas que praticam essa atividade, sobre o que está acontecendo aqui, para as barbas de Maputo, polícia de Gaza, é algo inaceitável. E é preciso lembrar que estas intolerâncias políticas, a partir de são toleradas, vão acontecer ali, vão acontecer, e acabam por disparar para grandes tensões políticas como esta que estamos a viver. Portanto, o que eu achava que a minha banca esperava era, pelo menos, o governo pudesse apresentar provas de ações que foram feitas, pudesse apresentar um calendário, pudesse dar exemplos, e sairmos da teoria. Não é? Praticamente o ministro, para responder às nossas perguntas, de entender, saiu, dormiu à vontade, nem trouxe nenhum documento, ele vai dizer o que vai vindo na cabeça. Eu penso que isto é extremamente grave e mostra o desrespeito que o governo cada vez tem demonstrado pela instituição parlamentar. Caifadine Manasse, como é que olha para as respostas do governo nas perguntas colocadas pelas bancadas? Boa noite. Muito obrigado. Queria também cumprimentar os telespectadores da STV e os colegas do painel, indo direto à pergunta que me coloca. Sempre que a gente pede o governo para vir ao Parlamento para responder aquilo que são as inquietações dos deputados, o que esperamos é receber do governo uma resposta, uma explicação plausível daquilo que é o pensamento do governo sobre as matérias que nós colocamos. E eu acho que o governo fez aquilo que é a sua parte, cumprindo com aquilo que é regimental, vir à Assembleia da República e, particularmente, explanou com muita didática, explicou com muita coerência aquilo que eram as preocupações que nós, como deputados, tínhamos. Uma das preocupações que a bancada da Frelimo tinha era a questão da LAM, e que é a preocupação também de todas as outras bancadas, segundo aquilo que percebi nos debates, e a preocupação de todo do nosso povo, o problema da corrupção, que é também um problema sério, que é preocupação por parte do governo. Aliás, o primeiro-ministro dizia na sua intervenção
que o combate à corrupção é a prioridade do governo, porque só se pode governar quando há tranquilidade em termos de gestão da coisa pública de uma forma criteriosa e que responda com aquilo que são as expectativas do povo. A outra pergunta que nós colocamos foi a questão, nós estamos agora numa fase chuvosa e nós sabemos que Moçambique é um país que se situa numa zona estrategicamente propensa a calamidades naturais e ciclicamente temos sido abalados e de uma forma violenta com as águas. Se perceber quando chove muito nos países interlandes, basta eles abrirem as barragens, o nosso país fica alagado e as populações sofrem com isso. Nós quisemos do governo, quais são as ações que estão a ser neste momento feitas, o que é que o governo está a fazer para mitigar esse tipo de situações. E ouvimos do governo que estão a fazer, as campanhas começaram, aliás, são campanhas que geralmente são feitas no sentido da população começar a perceber que a questão de viver em zonas propensas a esse tipo de ações é extremamente preocupante por parte do governo e tem que ser preocupação dos próprios cidadãos. E a outra questão que o governo levantar aqui, uma das perguntas que foi feita também para o governo é a questão da criminalidade, que é a preocupação do governo. Não há nenhum governo que, no sentido de estes que fazem esse tipo de criminalidade, por exemplo, nos bairros periféricos da cidade e todas as zonas, são pessoas que às vezes convivem também e há necessidade de todos nós contribuirmos para que estes males sejam ultrapassados. Em linhas gerais, o governo deu aquilo que eram as respostas que nós, os deputados, as perguntas que nós fizemos, nós recebemos as respostas. Amanhã teremos insistências que, havendo uma e outra pergunta que os deputados não se sentiram confortáveis, amanhã vão fazer as suas perguntas, o governo pode estar lá para responder, mas o importante é que o governo cumpriu com aquilo que é o dispositivo legal, constitucional e regimental de sempre que é solicitado para esclarecer alguma pergunta, alguma inquietação dos deputados e do povo, eles vieram à Assembleia da República e de uma forma humilde, de uma forma muito coerente, concisa e precisa, deram a explicação sobre as 15 perguntas que foram feitas pelos deputados. Tá, o deputado Renan Afrencomice, no espaço, como viu estas atenções do governo e as respostas colocadas pelas bancadas da Assembleia da República? Obrigado, boa noite. Boa noite aos telespectadores, colegas do painel, a STV, mas uma oportunidade também para agradecer a Deus. Com relação à questão que coloca, olhando pelas insistências, olhando pelas intervenções dos colegas da bancada parlamentar da RENAMO que intervieram, ficou claro que as respostas eram dúbias, não eram claro e evidente naquilo que se esperava. E for dizer, algumas questões foram colocadas, como a questão dos esquadrões de morte, uma pergunta de insistência que na altura foi colocada de outra vez que o governo veio à Assembleia da República. E ainda hoje a questão não ficou clarificada. A questão da corrupção. É verdade que houve ali uma forma de uma explicação quase cautelosa, diríamos, de pôr em cima do pão, não no sentido de trazer os factos como tais. O caso evidente que temos agora, o caso da LAM, mas o governo trouxe uma forma clara e evidente do que está sendo feito, do que foi feito, primeiro para clarificar, foi o facto ou não, porque na altura as pessoas implicadas eram ou são funcionários públicos, ela é uma empresa pública do Estado. Portanto, o governo tem a sua parte, do ponto de vista disciplinar, o que foi feito. Agora, o primeiro-ministro veio falar que a Procuradoria abriu um tal processo, número 55, larguez, não sei o quê. Mas não vamos esperar. Quais são, primeiro, como um processo interno que o governo fez para apurar a verdade. Segundo, tem ali a questão da agricultura, a questão dos insumos, a questão de preparativos para que a próxima época, aliás, primeiro para atenuar a questão, a situação em que a maioria da população está hoje, em termos de alimentos e preparação ou acesso aos insumos para a preparação da próxima campanha que já iniciou. Também a explicação foi bastante ambígua. O que nós vimos um governo a trazer perguntas das mesmas que trouxe em 2015, primeiro no tempo em que eu estava, quem poder desafiar a resposta que foi dada, essa foi, por exemplo, na minha província, a Ausbif é uma empresa que está, pelo menos, à vista do público em falência, está a fechar as suas portas. Ficou talvez a atender as grandes empresas, mas, portanto, é um governo que, a partir de mostra uma desconexão, um governo que mostra falta de conhecimento, é um governo que mostra
Portanto, não o domínio das questões que neste momento preocupam a maioria da população. Nisto, só dá para dizer que a nota que merece as respostas é negativa. Negativa. Sim, sim, sim. Silveira Ronguane, até que ponto é que esta ida do governo ao Parlamento pode ser a antecâmara do Estado da Nação do Presidente da República para o ano 2016? Eu penso que a chave disso podemos encontrar naquilo que disse o senhor deputado Caifadini, que é um cumprimento formal apenas, é cumprir formalidades. Portanto, nós não temos nenhuma expectativa fundada, porque, como está a se dizer aqui, quando o governo vai, é para cumprir formalidades regimentais. Mas nós estávamos convencidos e esperávamos que pudesse aprofundar de forma substantiva aquilo que está a ser perguntado, porque não se trata de uma conversa, não é? Quando essas perguntas são enviadas com antecedência. Olha, nós estamos preocupados nesta área. O que é que o governo pensa fazer? O que é que o governo fez? Quais são as perspectivas? E para isso é preciso uma resposta articulada, uma resposta que se baseia em factos, que vai ter a estatística, que mostra os programas e projetos futuros que vão sendo feitos nesta área. Portanto, a pergunta deve dar aso a que o governo possa fazer balanço do que aconteceu nesta área e possa também perspectivar o futuro. Portanto, neste sentido, isto é uma antecâmara no modelo. Portanto, esperamos que a ida ao presidente ao Parlamento seja o balanço daquilo que já foi feito e possa perspectivar o futuro. Mas, como sabe, que há de ir no mesmo diapasão de um mero cumprimento de procedimentos regimentais, ou seja, não há de vir nada de substancial, não veremos ali nenhum dado estatístico relevante, não haverá a apresentação de um programa de ação coerente com o princípio meio-fim. Portanto, é uma situação triste, é uma situação, de fato, que o nosso país está no mar alto, como dizia Nyerere, que o Moçambique está no mar alto, porque o que nós vemos é uma autêntica desgovernação, perca completa do rumo e de perspectiva. Portanto, é isto que nós esperamos e acreditamos que o debate da nação será, portanto, o informe de Sua Excelência, do Sr. Presidente, vai ser como no ano passado, para reconhecer qual o país vai mal. E é o que vai ser dito desta vez, também o país vai mal. Agora, vai mal. O que é que o governo pensa fazer para dar volta? E é evidente que o governo já não tem soluções, é um governo cansado, como costuma-se dizer na gíria, é um governo quarentão que já praticamente baixou os braços e assiste também à corrupção, assiste também os desmandos, assiste também à intolerância política. A única coisa que se quer vai fazer é também lamentar-se, como nós estamos a lamentar. Agora, soluções que é aquilo que devia trazer, perspectivas de ação, de lançar o país para um novo rumo, mobilização das forças vivas da sociedade. Portanto, acredito que isso não podemos esperar muito. Será claramente um informe de estudo, de conteúdo e triste. Caifadini, coloco-lhe a mesma questão. A ida ao governo, hoje e amanhã, ao Parlamento, adivinha-se algum posicionamento, algumas linhas gerais do relatório do Presidente da República em volta do ano 2016? Bom, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, não é? Uma coisa é perguntas formuladas pelas bancadas parlamentares, que são 5 perguntas de cada bancada, para que o governo vir responder. Apesar do colega Ronguane não ter gostado de eu dizer que o governo cumpriu com aquilo que é regimental, eu continuo a saudar, porque se nós temos um governo que cumpre pelo menos com aquilo que são os preceituados regimentais, ser chamado à Assembleia a vir, esta interação entre o Parlamento e o Governo são 2 órgãos de soberania. Esta interação sã é uma interação que nós deveríamos saudar, porque isso fortifica cada vez mais
o nosso Estado democrático, que fortifica cada vez mais as nossas relações com o povo, as nossas relações com todos os atores da sociedade. E eu acho que o governo, nas respostas que trouxe, o governo foi respondendo consoante as perguntas que foram feitas. E se formos a ver a questão da corrupção, o governo foi claro, explicou, porque corrupção o que é? É feita por quê? É feita por pessoas. Nós saímos daqui, por exemplo, alguém sai, está embriagado, um agente da Polícia de Trânsito manda parar, não traz carta de condução, diz que não, eu sou deputado, e ele diz não, mas está embriagado, está a conduzir a alta velocidade. E a pessoa tira um dinheiro, quer dar ao polícia. Quer dizer, isto é corrupção. E há outras várias maneiras. Nós, quando assistimos, olhamos e assistimos os jornais, vamos lendo, há várias instituições, há vários compatriotas nossos que são funcionários do Estado que, por corrupção, estão a ser detidos. E este é um governo de todos nós. É preciso perceber que este governo tem pessoas da RAM, tem pessoas do MDM, tem da Frelimo, tem todo tipo de gente como funcionário do Estado. Este Estado moçambicano, para integrar-se no aparelho do Estado, não há um cartão de identificação. E esta máquina que faz o funcionamento regular e normal do funcionamento do Estado é feito por pessoas. E essas pessoas, algumas têm atitudes desviantes, que é cometer a corrupção. E este tipo de corrupção, geralmente, sempre tem que ser investigada. Quando é apanhada, tem que ser julgada. Para nós, a Frelimo, a corrupção, nós repudiamos veementemente porque isso choca com aquilo que são os princípios da Frelimo. Não é um princípio pugnado pela Frelimo fazer corrupção no funcionamento normal das instituições. Então, nós achamos que o governo, dizendo que a Procuradoria-Geral da República está a investigar este processo da LAM, para nós é um passo, é um princípio de um passo que está já a andar. Por quê? Porque a Procuradoria investigando, nós teremos, porque é o órgão que tem que fazer este trabalho. Nós somos deputados, nós somos tribunal, nós não instruímos processo. Quem deve investigar este caso, trazer o processo acima, as pessoas serem levadas ao tribunal, se por acaso encontrasse alguma situação que tenha que ser responsabilizada, é a partir da Procuradoria e para o tribunal. Então, esta resposta dada pelo governo, dizendo que há um trabalho que está sendo feito, há uma interdependência de poder, sim, mas são órgãos diferentes, cada um atua dentro da sua magnitude. Isto eu acho que são respostas. Agora, o que o Presidente da República vem dar como informe geral do Estado da Nação não é acolado às perguntas que os deputados fizeram hoje. O Estado-Geral da Nação vai ser um Estado-Geral que o Presidente vai trazer realista. Sim, mas as questões colocadas pelas bancadas hoje não fogem das realidades vividas pelo país ao longo do ano. Não, eu continuo a dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. O Estado-Geral da Nação é algo também regimental, plasmado no regimento. Okay. Que o Presidente da República tem que vir uma vez à Assembleia da República dar aquilo que é o Estado-Geral da Nação. E faz parte do global, o geral, sobre o funcionamento da máquina do Estado, sobre a saúde do país. E eu tenho fé que Sua Excelência Presidente Nyusi, sendo a forma como ele é, realista, aberto, há de vir dizer na tranquilidade, de fato, o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu este ano e dará esperança, de fato, ao país a partir do próximo ano, o que é que vai acontecer, porque já foi aprovado o Plano Econômico e Social e o seu orçamento para 2017. Aí também teremos a esperança, qual é a visão do Presidente sobre este Plano Econômico e Social, sobre o próximo ano, sobre os anos consequentes. Então, uma coisa não tem, eu continuo a dizer que não tem nada a ver com a outra. As perguntas que nós fizemos como deputados hoje era sobre perguntas ao governo. O Presidente da República vai preparar o seu informe. E eu acho que é um informe com áreas mais abrangentes e será um informe que irá, se calhar, detalhar mais aquilo que é o ano, enquanto nós só nos cingimos em algumas perguntas, que são 5 de cada bancada. Tá. Alfredo Magomice, concorda com o ponto aqui colocado? Não haverá qualquer relação entre os pontos colocados ou as respostas dadas pelo Governo desta vez e o relatório do ano 2016 será efetuado pelo Presidente da República? Bom, é preciso perceber que o Presidente da República é o chefe do Governo que hoje também esteve à Assembleia da República. Sim. Mantendo, aliás, nesta forma de pensar, é fácil perceber que
a filosofia de orientação em termos de exposição das questões não fugirá muito disso. Mas primeiro, antes, permita que eu diga antes que eu desafio a qualquer membro do órgão do governo ou do tribunal ou da procuradoria. Quem conhece um membro da RENAMO corrupto em qualquer instituição, se existir, pode o trazer ao público. Porque eu duvido muito que a um nível, mesmo que seja um professor, seja um contínuo da RENAMO, lhe seja permitido ser corrupto e não ser imediatamente identificado, punido e expulso. E todos nós sabemos que o aparelho de Estado está altamente partidarizado, porque apenas membros de um partido é que podem ser funcionários do Estado. Portanto, não é correto afirmar que a corrupção é porque há membros de todos os partidos. Quais? Pelo menos que se sabe hoje, todos que foram suspeitos de serem corruptos, todos estão ligados ao partido Frelimo. Portanto, se existir um membro que está ligado ao partido Ramo, não sei, que possam trazer. Mas neste momento, todos os corruptos estão ligados ao partido Frelimo. É o que se sabe. Agora, é preciso perceber também que o Presidente da República terá poucas manobras se vier a Assembleia da República, tendo em conta os grandes fenômenos que se deram no país. Primeiro, foi um ano abalado com cheias num extremo, seca estiagem no outro extremo. E este governo não conseguiu responder com medidas eficientes, tal que os dois fenômenos naturais pudessem ser minimizados o seu impacto na vida social do país. Falamos da cheia na Zona Norte e da estiagem na Zona Sul. O governo não conseguiu responder e, não tendo feito isso, a população continua a sofrer. Portanto, por ali, o balanço do presidente vai ter um déficit, tem que encontrar formas de escamotear essa verdade. Por outro lado, temos a questão do plano que foi aprovado, que projetava para 2016 um crescimento até 7,5, mais tarde foi revisto para 7 e ultimamente para 4,5. Mas neste momento as projeções indicam para baixo ou cerca de um número redondo a 3. Por via disso significa que a economia derrapou bastante, tal que o crescimento foi bastante pequeno. E por via disso, poucas manobras, o Presidente da República poderá também vir a trazer uma boa mensagem em relação ao desempenho do governo para 2016. Realmente existe aquilo que todos nós esperamos. Sendo ele o Presidente da República, espera-se que as maiores e mais intensas iniciativas para trazer a paz para o fim do conflito político-militar que abraça o país, ele pudesse ter de forma enérgica, ter medidas que pudessem dar paz. Também por via disso, viu muito que ele tenha algum espaço de manobra que possa acalmar a esperança que os moçambicanos têm no discurso que ele possa trazer. De todas as maneiras, não temos a informação, esperemos para ver, mas neste momento, avaliando aquilo que o governo que ele dirige, aquilo que o governo que ele próprio é o chefe, porque recordemos que o primeiro-ministro apenas é o mandatário do Presidente da República ou do chefe do governo. Portanto, neste ensaio que hoje foi feito, um governo que, à vista de qualquer cidadão, mesmo aqueles que são do mesmo partido, são unânimes em afirmar que o governo, o desempenho nas questões que as bancadas colocaram foi fraco, reprovou, e por via disso, se mais dinheiro, tudo, a culpa é a RENAMO. Portanto, é este governo que esperamos. Tá. Vamos virar de página para olhar para um outro tema. O Grupo Parlamentar da bancada do MDM na Comissão Parlamentar para averiguar a situação da dívida pública esteve representada pelo deputado Mâncio Mondlane, cujo relatório final foi apresentado e debatido, tanto em plenária da Assembleia da República, no dia 9 de dezembro deste ano. Portanto, é mesmo em volta deste relatório que queremos aqui debater. Aliás, um relatório que ao longo da semana fez com que vários artigos de jornais da praça avançassem com vários títulos, um deles até com a fotografia do antigo, ou melhor, do ex-presidente da República, Armando Emílio Guebuza, tido como pivô desta dívida, tanto e um título ainda aqui fez e foi de novo. Silveira Ronguane, começa a este tema. Acha que a comissão possa levar a cabo esta investigação? Bom, é preciso dizer que quem realmente quiser conhecer a verdade
do que aconteceu, talvez possa encontrar no posicionamento do MDM, Sim. que a própria comissão, por maioria do voto, não quis que fosse parte integrante desse relatório. Portanto, só o fato de não ter a comissão, que é dominada pela Frelimo, aceite este posicionamento, penso que já mostra tudo. Né? Porque formos olhar para o relatório, quais são as grandes conclusões do relatório? É que essas dívidas são contraídas violando a lei orçamentária, violando a Constituição. Mas a razão pela qual não foi constituída é porque já se sabia que foram contraídas dívidas legais que violavam a lei orçamentária. Não tem sentido que, envolvido 3 meses, a conclusão que o relatório traga seja aquela pela qual foi constituído. É porque havia dívidas ilegais que se criou a comissão de inquérito. Ora, a comissão de inquérito não pode vir a concluir que, de fato, há dívidas ilegais. Portanto, no mínimo, é brincar com as pessoas, é brincar com o povo. Ora, o que aconteceu de fato é que ficou-se quem cede a outra bancada, no caso, fez tudo o que esteve ao seu alcance para obstruir o bom andamento desta comissão, de tal maneira que o relator da mesma, portanto, o relator da mesma, que era o seu excelência, o deputado Venâncio, é quem devia fazer o relatório. Mas as suas funções foram usurpadas, sendo atribuídas a um funcionário da Assembleia para fazer esse relatório. Só daí se vê, do ponto de vista metodológico, é uma coisa inaceitável quando não é o relator quem tem direito de fazer o relatório, é o próprio relatório. Mas por que não se aceitou isto? Exatamente porque a ideia do deputado Venâncio, que é a ideia também partilhada do MDM, era que devia-se responder às grandes questões que se colocavam. As grandes questões que se colocavam pela qual foi criada a comissão de inquérito era saber onde é que está o dinheiro. O que é que foi feito com o dinheiro? A grande questão era ver se é possível contactar com os credores, que é o VDB, portanto, o Banco, o Credit Suisse, o VDB russo e outros credores. Era preciso que fossem questionados, inquiridos, que a comissão pudesse fazer. Mas nem isto não foi feito. A questão que se colocava era, uma vez que houvesse essas ilegalidades, é necessário que sejam responsabilizados os culpados. Ora, a comissão de tirando essa parte do posicionamento, e eu apelo que se lê esse posicionamento, sim, porque o posicionamento se calhar traz pelo menos algumas luzes, chega, por exemplo, à conclusão de que não, nenhum moçambicano deve pagar essa dívida. Há provas suficientes de que foi contraído de forma ilegal, violando todas as leis, e a justificação de que era por causa disso é que não cola, porque não se defende a cidadania, violando as leis. É o cúmulo, este relatório chega ao cúmulo de sugerir esta violação da lei benéfica para a soberania do país. Ora, a partir do momento que qualquer cidadão acredita que pode defender a cidadania, pode fazer bem ao seu país, violando as normas, violando as leis, onde é que nós iremos parar? Mas as próprias empresas que já se disseram, bom, estas dívidas foram ilegais, o governo não deve pagar, mas deve ser paga pelas empresas. Se estamos em série de empresas completamente improdutivas, é para depois dizer que, bom, as empresas não conseguem pagar, tem que ser realmente para pagar. Nós estamos a dizer que não, tem que ser as pessoas que contraíram essas dívidas com o seu patrimônio, com os seus bens, com as suas contas que devem ser canceladas para se pagar a dívida. Vocês têm como exemplo a Ematum, que, segundo as estimativas dos que contraíram a dívida, o mínimo para elas ser rentável tinha que pescar 20 mil toneladas por ano. Ora, em 2015, que foi o pico de produção, foram 273 toneladas para 20 mil. Em 2016, baixou para 24 toneladas. Portanto, significa que estas empresas não estão a produzir, no mínimo, nem 1% daquilo que deviam produzir. Portanto, há clareza de que estas empresas não estão a funcionar, de que essas empresas foram uma fraude aberta. Quando olhamos o patrimônio, porque diz que o dinheiro entrou em Moçambique para o fornecedor, a pergunta é, onde estão os bens que iremos inventar daquilo que foi adquirido? E o que nós vemos, por exemplo, na Nematum, é que nem sequer 50% dos bens que podiam ser adquiridos com aquele dinheiro. Logo, há um dinheiro que anda a monte, um dinheiro que não foi investido, que é preciso que seja recuperado por os cofres do Estado. Mas a forma como foi contraído, só para ter um exemplo, o diretor do Tesouro foi uma das peças-chave na contração dessas dívidas e até assinou algum desses contratos. Mal o dinheiro entrou, ela salta de diretora nacional do Tesouro para a administradora de Ematum. O que significa um conflito de interesse gritante que não é possível. Portanto, contraiu a dívida para si, para se completar a si mesmo. Portanto, é um conjunto de aspectos tremendamente negativos, maus,
para o país e nós não percebemos porque é que este relatório não foi preventor em dizer claramente que, olha, estas dívidas não devem ser pagas pelos moçambicanos, mas sim por aqueles que a contraíram. Nós não percebemos porque é que este relatório não foi preventor em dizer não só um ministro deve ser responsabilizado, ministro das Finanças, mas que todo o VEI, ou seja, todos aqueles ministros que estavam ligados, Interior, Defesa e Pescas, que estão ligados a essas dívidas, deviam ser responsabilizados, porque, afinal de contas, a Assembleia da República lida com um outro órgão de soberania, que é o governo. É verdade que quem pode mais, pode menos. Portanto, se nós podemos responsabilizar o governo, também podemos responsabilizar o ministro. Mas não podemos saltar o governo e responsabilizar apenas o ministro, porque é grave quando se diz, por exemplo, que não, foi o ministro sozinho que autorizou essas dívidas. Olha, eu saber, por exemplo, que no meu país é possível um ministro saltar o parlamento, saltar o governo, fazer e desfazer e não lhe acontecer nada. E o governo terminou assim, quer dizer, o chefe do governo não é responsável, o próprio governo coletivamente não é responsável. Portanto, há um conjunto de perguntas essenciais que não foram respondidas e o único esforço que eu vejo que valeu a pena foi que realmente, através dessa comissão de inquérito, conseguimos ter alguma informação relevante e esta informação relevante, a maior parte dela está no posicionamento do MDM que, por razões que eu próprio desconheço, não foi colocado no corpo do relatório, alegadamente porque devia estar na ata, quando todos nós sabemos que os relatórios funcionam desta maneira. Portanto, foi pena, foi dinheiro e tempo perdido, mas faço votos que, efetivamente, aqueles que fizeram-nos chegar a esta situação de carestia, de sofrimento, de descalabro das contas públicas, possam um dia pagar pelas... Caifadine, há espaço para esta investigação fluir depois deste relatório? Bom, eu acho o trabalho da Assembleia da República a Assembleia fez o seu trabalho, não é? Criou a comissão de inquérito, que era para analisar, avaliar o que de fato aconteceu, olhando muito mais para a questão da legalidade, não é? do processo. Uma coisa é a especulação do que se dizia fora, através dos jornais, outra coisa é a Assembleia da República ir ao terreno perceber de fato o que aconteceu. E uma das coisas, e a verdade sobre o que aconteceu nesta questão da dívida, olhando para a questão da legalidade, encontra-se no próprio relatório. Se for olhar o relatório, é pena que não vou entrar na profundidade, porque foi algo debatido a portas fechadas e sim, o processo vai à Procuradoria, a Procuradoria vai encarregar-se em publicar o que aconteceu de facto. Mas eu tenho fé que os jornalistas, através da bancada do MDM, já devem ter o relatório, e porque já há conferências de imprensa feitas pela bancada para discutir aquilo que foi discutido em porta fechada, que regimentalmente deveria obedecer critérios bem claros, mas que eles já estão a fazer esta conferência de imprensa para tentar perturbar aquilo que é o próprio processo. Aquele relatório foi muito bem claro. Primeiro, a análise do relatório, já há respostas que se trazem, não é? Que a avaliação à dívida foi contraída num ambiente em que subiu o próprio limite, deveria-se ir ao Parlamento. O povo precisava de ouvir este posicionamento a partir do Parlamento. Segundo, é que este processo vai à Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria, como o órgão que tem que investigar, tem que fazer, vão chegar à conclusão o que é que de facto tem que fazer. Porque se diz que há este procedimento, os procedimentos estão lá bem claros no relatório. E é preciso perceber, e a opinião pública tem que perceber, que a questão do MDM fazer um documento paralelo ao documento-mãe, isto é uma forma cíclica dentro dos trabalhos da Assembleia da República, mesmo nas comissões especializadas. Nós reunimos as comissões, trabalham, mesmo chegando a um consenso. É normal, na hora de querer assinar o documento, o membro da bancada parlamentar da oposição receber uma chamada, que venha buscar o parecer da bancada e trazer um parecer da bancada. Se for a pegar o relatório, que já tem acesso através do MDM, há de ver que todas as atas do relatório estão assinadas pelo deputado Venâncio. A única que ele não assina é a última, que diz que é para finalizar o relatório. E diz que tinha
tinha aquele documento que era para acolar, mas foi justificado. A partir da plenária houve justificações sobre por que não é aquele método que tem que ser seguido. Mas esta é uma forma clara de obstrução e manipulação daquilo que é o trabalho legal que é feito através da Assembleia da República. Há uma regra, as regras são para ser seguidas. E ele assinou todas as cópias daquele relatório, todas as atas das pessoas que foram ouvidas. Se não houvesse, de facto, com matéria, o deputado Venâncio fosse obstruído no seu funcionamento normal, aquela comissão ficou 3 meses. Em nenhum dia o MDM, a bancada do MDM, colocou um ponto prévio na sessão da Assembleia da República a pedir a presidente da Assembleia que o seu membro na comissão de inquérito está a ser obstruído. Isso mostra a falta de seriedade do MDM. O MDM está a manipular a opinião pública, está a fazer pouco da opinião pública, está a mexer com a sensibilidade do povo, está a tentar brincar com o povo, trazendo um parecer de casa para vir a colar a um relatório que foi debatido onde eles estavam presentes. Se for assistir, o povo assiste às nossas sessões, a bancada da Renamo, do MDM, sempre tem um ponto prévio. E o regimento dá esse direito. A presidente da Assembleia dá o direito. A pessoa fala, presidente, eu não concordo com o meu membro na bancada que está na comissão X porque está a ser obstruído. Há um fulano que está lá na comissão que não deveria estar. Nós nunca assistimos isso. Então, esta bancada tem que ser séria e não pode usar a comunicação para desvirtuar aquilo que é um trabalho que está a ser feito. O que é que está a acontecer? O MDM acha que o país tem que parar, tem que manipular a opinião pública, tem que incentivar e fazer desacreditar o país para que o FMI, se calhar, não apoie o país. Isto nós não deveremos fazer. Nós somos moçambicanos todos. A maneira por que foi contraída a dívida. Há um processo que está a correr. Há empresas que foi já contratada, está a trabalhar com a Procuradoria, a Assembleia da República fechou o seu processo. O que nós deveremos fazer como moçambicanos é estarmos unidos nesta causa. Havendo responsabilização, os órgãos irão responsabilizar. Mas nós não podemos atentar contra o próprio Estado onde nós estamos. Porque criar dificuldades ao governo, criar dificuldades ao sistema, enquanto estão aqui também no país, tentando apontar este e aquele, nós temos que usar a presunção de inocência, até que os processos corram. Nós temos que aceitar, se o FMI aceitou que a empresa que foi contratada para trabalhar com a Procuradoria é uma empresa séria, o governo admitiu que trabalha para investigar e responsabilizar, vamos esperar. Não pode ser Sua Excelência, deputado, a vir aqui começar a enumerar nomes que deveriam ser presos. Vamos esperar que a Procuradoria-Geral faça o seu trabalho. Mas, em suma, o MDM não está a ser racional, não está a ser séria. Pegando o documento, vocês têm o documento como jornalistas, já viram, porque o MDM andou a distribuir. Só o fato do MDM convocar uma conferência de imprensa para falar de um assunto que regimentalmente é discutido em porta fechada, e ficou fechado lá, mostra a falta de seriedade, mostra o populismo político, mostra a falta de idoneidade naquilo que são os princípios que norteiam o funcionamento normal da Assembleia da República. Eu acho que o MDM tem que ser racional, tem que ser séria. Não pode ser populista e aproveitar-se da televisão para banalizar a instituição. Aquilo é uma instituição séria e credível. Trabalha com normas regimentais, com normas constitucionais, com normas legais. Então não podemos ver um deputado só porque emocionalmente pode falar, pode dizer não sei o que, vai dizendo coisas e atrapalhar a opinião pública. É o povo que está a sofrer. Somos todos nós que estamos a sofrer com esta situação. Nós não podemos andar a pôr as instituições não governamentais, os parceiros de cooperação, nós próprios estarmos a atiçar fogo numa situação que sabemos que está a correr ritmo normal para a sua resolução. Um partido sério tem que olhar o Estado com muita seriedade, muita serenidade e, acima de tudo, ponderar quando há assuntos sensíveis como este. As pessoas que dirigiram o país no ato da contradição da dívida, com muita responsabilidade, foram chamadas e vieram para lá. O deputado do MDM teve o privilégio de fazer perguntas à Sua Excelência Presidente Armando Emílio Guebuza, segundo informações que ele próprio pôs a circular através da imprensa.
teve o prazer de também fazer questionamentos ao anterior. Agora, onde é que está o problema? Se as pessoas que estavam lá no Executivo foram chamadas, até o magistrado mais alto na altura, que era o presidente Guebuza, foi chamado para ser ouvido. Eu acho que a bancada do MDM tem que ser racional, tem que ser séria e tem que parar de tentar banalizar a instituição com populismo, porque um Estado não se governa com populismo, governa-se com seriedade. Tá. Alfredo Magomice, Meu caro. como olhar para este Bom, ponto? este ponto sobre o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, primeiro é preciso ser dito que a Renamo, em tempo oportuno, distanciou-se desta comissão porque já tinha visto no seu domínio político que é um relatório que não traria novidades naquilo que se pretendia. Mas E é na altura, legítimo este ponto colocado pelo deputado Caifadine? eu vou para lá. Ok. Na altura, a Renamo distanciou-se, é exatamente isso. O relatório traz aquilo que se conhecia e não traz nada de novo. É preciso dizer aos moçambicanos que gastou-se dinheiro, pessoas viajaram, pessoas foram pagas, outros honorários, para trazer aquilo que já sabia. Agora, em relação à questão que o MDM coloca, eu, pessoalmente, a minha bancada é de lamentar e estamos altamente desapontados porque estamos perante a uma bancada, a um partido que tem uma visão altamente focada ao presente e focado ao materialismo pessoal ou do grupo. A partida, quando o MDM aceitou integrar aquela comissão, sabia que, por direito, tinha que aceitou integrar na comissão nos moldes que a bancada maioritária concordava. Sabia que ia integrar uma pessoa contra 10 da Frelimo. Não sei que pujança o seu excelente deputado Venâncio pensou que teria. Trabalhou, concordo muito bem com o seu excelente deputado Caifadine, todo este tempo recebia os dinheiros. Por que não veio reclamar? Assinou as atas, viajou, vem agora discordar. Então que devolva tudo aquilo que ele ganhou por via esta comissão. Aliás, ele teve, ao não assinar o parecer final, ele é dado como ausente, que tem que devolver tudo. Portanto, o MDM tem que ver, tem que ter uma visão política, tem que compreender o que é uma dinâmica de lutas políticas. A Renamo, quando negou, apesar de saber que haviam estas vantagens, mas percebeu que a partida o jogo estava perdido, porque o jogador com que ia, era o jogador e árbitro. Agora, Sua Excelência deputado Venâncio não pode, e o próprio MDM não pode vir aqui depois de ter tentado provar à sociedade que iria mudar o rumo dos acontecimentos e vir aqui dizer que foi-lhe retirado. Qual direito que foi-lhe tirado? Qual? Sim, mas o fato do MDM ter surgido a publicar ou a avançar com um posicionamento, mercê de reuniões à porta fechada, é legítimo que isto aconteça? Mas este posicionamento, isso naquele dia e naquelas atas que assinou? Quantas atas a comissão teve? Quantas sessões? Então, ele só se apercebeu de que as coisas não estavam a correr bem no último dia. Só foi esse dia só? Okay. Alguma coisa não está bem. Agora, é preciso perceber... Atenção, espera. Não tem problema, não. Estava a abrir espaço para deputado... Não, deixa terminar um raciocínio. Sim. Ele, quando foi para lá, como tinha dito antes, só logo a partida, ele era relator, não foi lhe deixar de fazer o trabalho de relator. Por que não reclamou? Só depois de ter sido compilado o relatório pelo funcionário da Assembleia é que se lembrou que ele é relator. Os benefícios que ele ganhou por ser relator vai devolver? Não faz sentido. O MDM tem que aprender a ser um partido político maduro, a ir à caça usando os mecanismos políticos próprios, não apenas, concordo muito bem com o populismo, oportunismo. Para quê? Para que esse oportunismo?
Não haviam condições para se criar uma comissão de inquérito idônea para trazer os resultados que os moçambicanos estavam à espera. A partida devíamos ter negado todos, mas achou-se uma bancada forte, uma bancada pujante. Aonde? Está-se a lidar com maquiavélicos. A Frelimo é feita de gente maquiavélica. O que ia fazer o excelente deputado Venâncio no meio daqueles todos? Nada. Então só se percebeu que apenas é um pingo naquele dia. Quer vir... que posicionamento? Violou as normas. Aliás, a Assembleia devia assinar um mecanismo para o excelente deputado Venâncio responder. Porque sabia quais são as normas da comissão. Dr. Silveiro Ronguano, tem direito à resposta. Eu não sei qual é a razão do nervosismo dos dois grandes partidos. A grande diferença é que o MDM não baixou os braços. Dizer que está a lidar com Maquiavel, que está a lidar com homens armados. Não, baixou, nós estamos a lidar simplesmente com deputados, estamos a lidar com partidos iguais. E é esta a nossa presunção e vamos continuar a trabalhar. Se nós não tivéssemos participado, não teríamos este posicionamento, não teríamos o conhecimento que hoje temos, não teríamos o conhecimento dessas falcatruas todas. Portanto, quero de fato continuar a parabenizar até o deputado Venâncio pela coragem, porque afinal de contas, homens que eu gostaria de ter ao meu lado não são aqueles que fogem do combate, que viram a cara, viram casacos, não, são aqueles que vão à frente, enfrentam. E a razão é esta. Hoje conseguimos saber que, de fato, houve essas falcatruas. Hoje soubemos que eles não queriam que os credores fossem ouvidos. Qual é essa novidade? Que estão feitos com os credores. Nós sabemos hoje que, efetivamente, essas dívidas não devem ser pagas por nenhum moçambicano. Nós sabemos hoje que, afinal de contas, não é... Mas o governo todo devia responder. Portanto, estamos muito orgulhosos por aquilo que nós fizemos para este país e perseguimos este dinheiro e vamos continuar a ir atrás deste dinheiro até que seja devolvido o último centavo, até que os moçambicanos possam, de fato, respirar de alívio e recuperar a sua economia e não vamos, em nenhum momento, dizer que estamos a dar com Maquiavel, porque não é esta a nossa percepção. Nós não queremos dar nomes aos nossos adversários, são apenas partidos políticos que cometeram erros, que não tiveram o comportamento esperado numa comissão de inquérito, mas valeu a pena sim, porque se nós não tivéssemos ido atrás dessa informação, hoje estaríamos, de fato, cegos. Qual é essa informação nova? Qual é essa informação que trouxe? Eu acho mas espera, qual é essa informação nova que trouxe? Qual é? Eu acho nós já sabemos, por exemplo, que a Ematum, por exemplo, não está. Sabemos que a Ematum está muito longe de conseguir aquilo que se esperava. Mas já sabemos que há essa quem informação assinou, é nova. Já sabemos que há quem assinou os empréstimos e depois foi-se o completar deles. Mas isso é nova Nós informação. sabemos, por exemplo, que não querem que se saiba os contratos foram feitos com a Credit Suisse e a VTB. Portanto, há um manancial de informação e todos aqueles que quiserem conhecer esta informação nova que nós fomos buscar, que acreditamos que vai contribuir para a resolução deste problema, é ler o posicionamento que foi produzido pelo Venâncio Mondlane. E é preciso dizer e afirmar que é norma, qualquer parecer, a bancada que vota vencido tem o direito de incluir este parecer dentro do relatório. Aliás, a própria CPO, que o deputado Comiche dirige, já fez, ainda este ano, um outro relatório em que vinha lá o posicionamento. Portanto, o que estranha é que por que não podia vir neste relatório? Mas, graças a Deus, o posicionamento está ali, os moçambicanos podem, digamos, ser informados e há essa garantia de que vamos continuar a lutar e os partidos que estão no parlamento são apenas nossos adversários. Nós não vamos dar nomes a partido algum. O que estamos a dizer é que houve erros. E esse erro deve ser corrigido. O que estamos a dizer é que o povo moçambicano foi enganado. E os que enganaram o povo moçambicano têm que ser preocupados. Nós estamos a dizer o seguinte: você está a dizer assim, por exemplo, que essas pessoas têm que ser responsabilizadas pela Procuradoria da República. E a responsabilização política? A partir do momento que você diz que o fulano
tem que ser responsabilizado pela Procuradoria da República, existe uma responsabilização política imediata. Você não pode conter, incubar na sua bancada alguém que sabe que fez atos que merecem ser investigados pela Procuradoria da República. Se você sabe isto e alguém está na sua bancada, tem que se distanciar dele. Tá, ok. Há um conjunto Eu acho que nós já debatemos de uma forma muito sucinta esta situação e mais uma vez prova a falta de seriedade do MDM. Nós não podemos de forma alguma mesmo brincar com a gestão do Estado. O MDM, brincar com isso é roubar o povo. o que está a tentar fazer é populismo e não se governa com populismo. Este relatório, ao terminar, é mandatado à Procuradoria-Geral da República, porque a Procuradoria-Geral da República vai encontrar lá E a o que é que tem que fazer. política, onde é que fica? Deputado, quando esteve a falar, não, mas eu fiquei não, muito é que calmo. você tem que dizer, porque há quando- responsabilização política que não depende de forma nenhuma da Procuradoria da República. Eu não posso te deixar dizer erros. Há uma responsabilização da Procuradoria da República. Sim, senhor, enviou-se o processo. Agora, e a responsabilização política? Onde é que fica? Quando é que ela deve vir? Quando um político faz a sua responsabilização, esse cidadão vai para onde? Não, por exemplo, Vai para se onde? nós chegamos à conclusão de que o deputado fulano, que está aqui conosco, de fato é suspeito de crimes odiosos, se for na minha bancada, vamos nos distanciar dele. Dizer que, olha, nós já retiramos o nosso apoio político. Certo. Não vamos te dar apoio político quando você está a ser investigado Eu gostaria que o sabe muito deputado bem disso. provasse isso. Um deputado que viola flagrantemente aquilo que é o estatuto, um relatório debatido à porta fechada e que há regras claras, Não, o posicionamento leva o não é- relatório, põe na rua, sendo presidente, deixa-me dizer, deixa-me o falar. posicionamento não foi da sessão à porta fechada. O posicionamento é do relatório. Sabe, Então, venha aqui, enganar as o pessoas. MDM está-se a comportar Quando nós como aquele chegamos tipo de... na sessão da porta fechada, já havia o posicionamento. E o posicionamento devia fazer parte integrante do relatório. Isto é o direito de qualquer oposição, é direito de qualquer minoria e tem sido a prática reiterada na Assembleia da República. Quando há um parecer, os partidos colocam lá os seus posicionamentos. Agora, por que Mas a neste minha caso questão tinha que é ser que- diferente? Mas a minha questão, vocês não sabiam que... Eu acho que há um princípio básico. Tá. Eu acho que há um Vamos à princípio básico que reina nas famílias, não é? Um princípio básico. Os assuntos que são debatidos na família acabam dentro da família. Mas há famílias com um comportamento desajustado, há famílias boas, há famílias modelos, que é o caso do MDM. Debater um assunto fechado e sair, ir dizer, não, aquilo que eu estava a debater ali, o meu pensamento não é aquele, ir confundir a opinião pública. É o que o MDM está a fazer. É uma falta de seriedade. E eu acho, querendo o MDM ser um partido sério, tem que começar a mudar esse tipo de postura de ser. Porque não é a primeira vez que o MDM se comporta desta forma. Disso concordo. E é muito mais triste, porque há de ver que o MDM, na aprovação daquela comissão, aprovou aquela comissão. Passando dias, o MDM aparece a propor a retirada do membro. Sim, Então, é um partido verdade. de chantagens, um O partido de MDM deve sinceridade. aprender que O MDM deve ser é um responsabilizado. partido Todos aqueles que sensacionalista. esperavam que o povo não havia de saber a Meu verdade. caro, vocês foram na comissão de inquérito o sobre as valas comuns. Lembra-se? E graças ao MDM, o povo vai saber. Mas E saber o enquanto quê? Porque estivermos não há no nada naquele parlamento, relatório. Não há nada, o parlamento não está ao seu serviço. Mas o povo vai Aquilo saber que o quê se de discute novo? no parlamento é para o consumo popular. Não, Aqueles mas, que ainda Sua acreditam no Excelência, secretismo dos Excelência, anos transados. Deputado Magomese já acabaram. falou muito bem. Estamos O na- MDM é um partido, por causa do sensacionalismo, Sim. basta saber que ali existe algum subsídio. Sim, sim. Eles se metem lá, Correm não logo para para lá. trabalhar. Falta de seriedade. Comissão parlamentar sobre valas comuns. Vocês trouxeram o quê? Não, Trouxeram o quê? Mas nós Trouxeram o quê? participamos. É um nós partido de não entreguistas. Vocês, pá. Vamos colocar mesmo por Receberam os discursos, foram a Rosa, vieram aqui. É um partido de aventureiros, Exatamente, intriguistas. sim. Intriguistas. Quer dizer, vocês estão preocupados pelo vosso trabalho umbigo só. sério para depois aparecer a o fazer. nervosismo que existir, o
o povo vai ser convenientemente informado por MDM deve ser responsabilizado e quero politicamente. apelar a todos que quiserem saber a verdade, que leiam o posicionamento. Não há verdade, porque ali está. não há aquele relatório não tem nada de verdade. Eu acho que aquele posicionamento, a única coisa que tem que fazer, o MDM tem que usar como um papel seu, porque é um posicionamento que não vai lá. É uma coisa sensacional. Sabe, o governo, o país não se gera com sensacionalistas. Mas também não se gera com atrevidos. Mas não se gera com falcatruas. Como o MDM. Não se gera com falcatruas. O pior é que roubou ao povo. Caifadine Manasse, Alfredo Magomice, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Obrigado. Muito obrigado pelo debate aceso. Foi um dia aceso, estávamos aqui em debate mesmo em volta deste relatório, portanto, da Comissão de Inquérito, parte da Assembleia da República sobre as dívidas públicas. Vamos continuar a olhar para a informação. Somos Noite Informativa